A história de Luxemburgo. Tudo começa com a aquisição de Lucemburg, hoje Castelo de Luxemburgo, por Siegfried, conde de Ardenas, em 963. Em torno desta fortaleza, localizada no promontório, uma cidade foi desenvolvida gradualmente, que se tornou o centro de um pequeno estado de grande valor estratégico. Nos séculos XIV e XV, os três primeiros membros da Casa de Luxemburgo reinaram sucessivamente como imperador romano germânico. Em 1437, a Casa de Luxemburgo sofreu uma crise sucessória, precipitada pela falta de um herdeiro masculino para assumir o trono, que levou à venda do território para Filipe III de Borgonha. Nos séculos seguintes, a fortaleza de Luxemburgo foi continuamente ampliada e reforçada pelos seus sucessivos ocupantes, das casas dos Bourbons, Habsburgo, Hohenzollern da França, entre outros. Após a derrota de Napoleão em 1815, Luxemburgo foi disputada entre o Reino da Prússia e os Países Baixos. O Congresso de Viena formou o Grão-Ducado de Luxemburgo, em sua união com a Holanda. Luxemburgo também se tornou um membro da Confederação Germânica, como uma fortaleza confederada ocupada por tropas prussianas. A Revolução Belga de 1830-1839 reduziu o território de Luxemburgo por mais da metade, enquanto os predominantemente francófonos da parte ocidental do país foram transferidos para a Bélgica. A independência de Luxemburgo foi reafirmada em 1839 pelo Primeiro Tratado de Londres. No mesmo ano, Luxemburgo juntou-se a Zollverein. A independência e neutralidade de Luxemburgo foram novamente afirmadas pelo Segundo Tratado de Londres em 1867, após a crise de Luxemburgo, que quase levou à guerra entre a Prússia e a França. Depois do último conflito, a fortaleza da Confederação foi desmantelada. O rei dos Países Baixos se manteve chefe de Estado, bem como o Grão-Duque do Luxemburgo, mantendo sua união entre os dois países até 1890. Com a morte de Guilherme III, o trono holandês passou a sua filha Guilhermina, enquanto em Luxemburgo, tempo em que o trono era restrito aos herdeiros do sexo masculino pelo Pacto da Família Nassau, passou a Adolfo de Nassau-Weilburg. Luxemburgo foi invadido e ocupado pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, mas foi autorizado a manter a sua independência e mecanismos políticos. Foi novamente invadido e sujeito à ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial em 1940, e foi formalmente anexada ao Terceiro Reich, em 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo abandonou sua política de neutralidade, quando se juntou aos aliados na luta contra a Alemanha. Seu governo, exilado em Londres, criou um pequeno grupo de voluntários que participaram na invasão da Normândia. Tornou-se um membro fundador da Organização das Nações Unidas em 1946 e da NATO em 1949. Em 1957, Luxemburgo tornou-se um dos 6 países fundadores da Comunidade Econômica Europeia, mais tarde União Europeia, e em 1999, aderiu ao euro. Em 2005, o referendo sobre o Tratado da UE, que estabelece uma Constituição para a Europa, teve lugar em Luxemburgo.